Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa de Quintas Automotivas e nesse quadro que nós temos aqui que chamamos de Bate-Papo Automotivo. Hoje o objetivo é responder algumas das perguntas que chegaram em nosso canal, todas dirigidas ao tema injetores Common Rail. Basicamente estão perguntando como é que se faz o diagnóstico dos injetores Common Rail. Então, nada melhor do que trazer um cara com muita experiência aqui em sistemas diesel eletrônicos, que visita muita oficina, está em campo trabalhando com esses sistemas. O Maurício Pimenta vai nos acompanhar hoje para falar um pouquinho dessa tecnologia que dá que falar, né? Diego, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês no Quintas. E, assim, vários anos trabalhando na rua, visitando a oficina, trabalhando com montadora, diagnóstico de injetor Common Rail, análise a fundo do injetor. Acho que eu posso ajudar vocês um pouquinho, agregar um pouco as informações aí que o pessoal tem questionado na internet aí. Esse cara aqui tem muita dica, tem muita informação e nós vamos explorar aqui no nosso programa de hoje. Basicamente, vamos falar de 3 grandes passos para fazer o diagnóstico de um injetor de Common Rail. Vamos começar fazendo uma medição que nós chamamos de medição eletrônica, nada mais e nada menos que colocar um scanner no sistema para ter uma leitura de valores de trabalho, mas isso é a visão da eletrônica. Depois vamos fazer uma medição do sinal elétrico, que é diferente, porque vamos diretamente no componente. Continuamos analisando o comportamento elétrico, eletrônico do injetor e por último a gente vai fazer uma medição hidráulica, no caso do injetor colocado no que seria um motor, no veículo. No modo funcional. Isso, no modo funcional. A medição da quantidade de retorno. Mas para isso pensamos nada melhor do que utilizar aqui um recurso que nós temos no centro de treinamento, que é uma bancada didática que tem todo o funcionamento de um sistema Common Rail. Vamos preparar para a medição e vamos falar um pouquinho desses 3 grandes passos importantíssimos para o diagnóstico do Common Rail. Você me ajuda para preparar a bancada? Lógico, vamos lá, vai ficar muito mais prático. Beleza, vamos lá. Ok, estamos aqui para fazer a medição com o scanner. Mas antes eu queria contar um pouquinho para vocês de que se trata esse equipamento. É uma bancada didática, a gente utiliza na parte dos treinamentos. Ela é completa, tem aqui bomba de alta pressão, bomba alimentadora, o rail, injetores, todos os sensores estão aqui e nesse painel está toda a eletrônica. Então tem um pinout para cada um dos sensores e atuadores, uma unidade de comando eletrônico e aqui uma tomada de diagnóstico para utilizar com o scanner, poder fazer as medições e mostrar para vocês essa etapa do diagnóstico que a gente está falando. Vamos fazer uma coisa, vamos começar a rodar a bancada, acelerar aqui. Dá para ouvir aí já o barulho da injeção. Tá? Eu vou mexer um pouquinho lá com o scanner e você mostra na tela o que está acontecendo, ok? Bom, pessoal, o Diego vai dar uma força ali operando o scanner e eu vou mostrar para vocês aqui então. É importante lembrar que cada scanner ele funciona, ele se comporta de uma maneira diferente, cada marca é de um jeito. O que nós estamos mostrando aqui, ele traz identificação, memória de erros, apagar memórias, valores reais e outros testes funcionais. Diego, entra em valores reais, por favor. E vamos escolher aqui, quatro exemplos aqui só para a gente entender como é que o motor está se comportando. Muito importante a gente saber qual é a rotação, se está correta conforme a especificação, qual a pressão do combustível. Isso ajuda bastante também na hora de diagnosticar se o injetor está funcionando corretamente, para que a gente não tenha uma má impressão do funcionamento do injetor e às vezes pode ser a bomba que está gerando baixa pressão. Então 38 megapascal significa que o nosso rail ele está trabalhando aí com 380 bar para uma rotação de marcha lenta, que é o que nós estamos verificando aqui, é o ideal. Massa de ar, nesse caso o simulador tem massa de ar, não são todos os veículos que têm massa de ar na rua. E sensor de temperatura do motor é 88 graus, a gente já está trabalhando na temperatura de marcha lenta, que é onde vai acontecer o nosso próximo teste. Então vamos retornar. E vamos escolher aqui, comparação de quantidade. Pessoal, aqui para nós esse é um dos testes essenciais, é um dos mais importantes que a gente pode fazer com o injetor ainda instalado no veículo, para a gente entender como é que está o funcionamento real do injetor.
Então ele pede para a gente estar com o motor funcionando na marcha lenta e já na temperatura de trabalho de marcha lenta. E aqui vocês podem ver, ele está comparando a quantidade de injeção entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto cilindro. E a gente observa que aqui os volumes eles não ficam 100% estáticos, eles vão se alterando. 2.1 menos 2.1, 4.5 menos 4.5. E eles não param, eles vão sempre alternando. No nosso caso, estamos trabalhando com injetores novos, que estão bons, em pleno funcionamento. Então essas alterações aqui, elas não trazem grande variedade, elas não vão alterando com muita frequência. O motor que está estável. No campo a gente vai ver esses números se alterando com muita rapidez. E aí a gente tem que tomar cuidado para observar qual é o parâmetro onde eles devem estar, né? Aí, deixa eu interromper um pouquinho aqui. Trazer um dado. Esses valores que nós estamos vendo, 4.5, 2.2, alguns são positivos e outros são negativos. Quer dizer, está acrescentando 4.5 milímetros cúbicos por curso de pistão, ou em outro caso aqui está retirando da injeção 4.5 milímetros cúbicos. Com relação a quê? Com relação ao valor teórico. O que está na cabeça da unidade de comando deveria ser, o valor ideal deveria ser, sei lá, 15 milímetros cúbicos, 20 milímetros cúbicos, está colocando 4.5 a mais, está tirando 2.1 em outro caso. Agora a pergunta que é importante para o diagnóstico, qual é o valor certo? Que referência? Onde que eu pego essa referência? É importante saber se está certo ou está errado. Então, essa referência ela sempre vem dos manuais técnicos. Então, Diego, por favor, abre o manual aqui para a gente conferir isso. É legal essa informação que o Diego passou de adição e subtração de volume de combustível, porque o motor eletrônico ele sempre está fazendo essa correção. Caso contrário, a gente não teria um funcionamento tão perfeito como a gente encontra no dia a dia. Então aqui o manual já aberto. Isso. Comparação de quantidade. Pode avançar aqui, bem legal. Então ele está dizendo para nós aqui, Diego, bem claramente, qual é o valor que a gente deve encontrar durante o teste. Então ele fala aqui, ó, é permitido um aumento de débito de até mais 5 milímetros cúbicos por injeção. Miligramas, no caso aqui, né? 5 miligramas, mas o nosso scanner estava mostrando em milímetros cúbicos por injeção. É uma conversão que já é feita, a gente pode adotar esse mesmo valor. E aí é uma diminuição de débito de até menos 5. Tá? Vocês viram que nós encontramos ali valores entre menos 4,5 e mais 4,5. Tá? E é legal que aqui a instrução técnica ela já diz para nós que se o cilindro recebe um débito maior, então eu já posso ter compressão nesse cilindro muito baixa e o injetor ele pode estar sujo. Então isso faz parte do cálculo que a unidade de comando faz junto com o sistema mecânico do motor. Então ela pega lá sinal de rotação e faz todos esses cálculos para dizer quanto de injeção tem que ser adicionado ou retirado. Muito bom. Então a gente já viu como se faz o diagnóstico através do scanner. Temos um valor referência, aqui está no manual tolerância, nesse caso era mais menos 5. Vamos partir então agora para ver os outros testes que a gente estava propondo também no diagnóstico. Bom, pessoal, agora já estamos com o segundo passo do diagnóstico do injetor Camonray. Nós saímos da medição com o scanner, que na verdade, através do scanner, nós interpretamos essa unidade eletrônica, interpretamos dados processados. Agora é bem diferente. Com o equipamento, com um osciloscópio, um analisador de motores, nós vamos diretamente a medir o sinal no injetor. É fisicamente a medição que se faz. Para isso, a gente colocou uma pinça
amperimétrica, uma pinça de 30 amperes, ela consegue medir através de indução a corrente que está sendo consumida pelo injetor, e também com uma agulha a gente está medindo a tensão, a voltagem de trabalho desse injetor. É importante com a agulha, sempre falamos, sempre colocar pelo lado posterior da conexão, sem furar a fiação, abrir aquela vedação de borracha que tem, que aí evitamos qualquer tipo de umidade, interferência que tenha depois do conexionado elétrico. Bom, isso já está rodando. Nós estamos medindo o sinal do injetor. Agora com o Maurício vamos interpretar um pouco. Eu vou comandar o equipamento lá para congelar as medições e vamos falando o que temos aí. Beleza, Diego. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, aqui a gente observa a tela do osciloscópio que nós estamos usando. No nosso caso aqui, a gente está usando um osciloscópio de 2 canais. A pinça amperimétrica de 30 amperes, como o Diego falou, ela está no 2º canal. E a nossa conexão de tensão ela está no 1º canal. Então, aqui, só para a gente ter uma visão geral do gráfico aqui. Do lado esquerdo, nós vamos ter a tensão que está sendo enviada para o injetor, que o injetor está consumindo. Na cor azul. Do lado direito, nós temos a corrente consumida pelo injetor, na cor vermelha. E aqui embaixo, nós temos a nossa escala de tempo, está sendo medida em milissegundos, tá? Então, aqui o que a gente vê basicamente é o seguinte: nós estamos tendo um pulso de corrente elétrica, um consumo de corrente elétrica. Depois tem uma amortização dessa corrente e o pulso acontece novamente. Por quê? Esse injetor, ele tem pré-injeção e tem injeção principal. Então aqui, num volume muito menor de combustível injetado e aqui num volume maior de combustível injetado. Logo depois que a gente tem o pulso de corrente, a tensão vem logo atrás, né? Na vida real, isso aqui acontece numa fração de segundo, mas 2 milissegundos. Em 2 milissegundos. É difícil até de ver isso, é difícil de contar isso. Mas aqui no scanner, visualizando eletricamente o comportamento, a tensão ela vai chegar um pouquinho depois. Então, a gente tem inicialmente uma queda de tensão, porque tem uma descarga muito alta de corrente. Isso vem dos capacitores da unidade. E logo depois a gente vê um pico de tensão muito alto, porque já é o módulo tentando fazer a correção para encher o capacitor de novo. Então, por isso, ele vem dar um pico muito alto. E aí ele tem toda uma amortização aqui que vai acontecer depois disso, é extremamente normal. E ele já fica preparado. Nesse ponto aqui, os capacitores da unidade já estão completamente preparados para o próximo pulso. E aqui é interessante, a gente tem um injetor que trabalha na ordem de 12 a 14 volts para um veículo de passeio. Vamos fazer essa análise. Aqui o pulso de tensão ele chega na ordem de 80 a 120 volts, depende muito da aplicação. E muito disso só é possível por causa dessa descarga de corrente aqui. Então é muito importante a gente fazer a diagnose, Diego, usando um osciloscópio confiável, que tenha um poder de medição alto, para que a gente possa pegar esses valores aqui com clareza, com eficiência. Quando a gente fala um osciloscópio, isso é basicamente como tirar uma foto de um evento que aconteceu em 2 milissegundos. E olha tudo o que aconteceu em 2 milissegundos. Uma pré-injeção, uma injeção principal, que inclusive, olha o detalhe que tem aqui. Utiliza uma quantidade de corrente determinada para abrir o injetor, para tirar a agulha do reposto. Depois cai essa corrente, tá vendo que aqui cai a corrente, não precisa tanta corrente, uma vez que abriu, para sustentar a agulha aberta. E esse é o tempo de injeção principal. Por outro lado, na coluna azul, a gente está vendo o comportamento elétrico através da tensão. Aí você pode se perguntar, tá tudo muito lindo, mas com essa imagem aqui, como que eu posso diagnosticar, que é o objetivo do programa de hoje, né? Basicamente, o que vocês têm que ter é a informação, como a gente viu lá no scanner, que tem os manuais, também existem os manuais para os padrões de gráficos, né, do comportamento elétrico. Então, para comparar, outra coisa que pode ser feita, comparar um cilindro 1 com um cilindro 3. Qual está o padrão de comportamento desse injetor? E se tiver algum distúrbio elétrico aqui vai aparecer, vai ser diferente o sinal.
Tudo isso é possível através da medição direta. A gente também consegue, isso talvez a gente faça em outro programa com mais tempo, pegar todos os picos e as medidas. A gente consegue, com essa imagem congelada, ver os valores de cada um em tempo, em tensão e em amperagem. Quanto vale cada um desses picos. Tá? Mas, basicamente, esse é o segundo passo. E com esse segundo passo, nós fechamos o lado eletrônico do injetor. Falta agora ver o comportamento hidráulico. Vamos preparar para o comportamento hidráulico? Vamos lá. Rapidinho a gente prepara e já volta. Beleza, instalamos aqui, mas antes de rodar, explica um pouquinho que as características dos injetores, por que é possível medir dessa forma o retorno. Legal, pessoal, essa ferramenta ela só pode ser utilizada porque alguns injetores disponíveis no mercado, ele possui a conexão de retorno aqui do lado superior da bobina, essa conexãozinha aqui. Então a gente tem um grande volume de veículos rodando que tem essa possibilidade aqui e a gente consegue usar esse modelo de ferramenta aqui. Então basicamente nós vamos conectar 4 mangueiras, no caso nosso aqui a gente tem um simulador com 4 cilindros, então a gente vai usar 4 mangueiras, uma em cima de cada conexão de retorno aqui. Legal? Aí você vai me perguntar, e os motores que usam outro modelo de injetor, onde o injetor ele é fixado dentro do cabeçote, como é que a gente faz? Injetores como esse aqui, como este modelo aqui, onde a conexão de retorno está aqui na lateral. Nesse caso, pessoal, existe um outro modelo de ferramenta. A gente vai fazer uma ligação completamente diferente, a análise é completamente diferente dessa daqui. Essa daqui é uma análise comparativa. A gente vai conseguir, a hora que a gente der partida no nosso simulador aqui, nós vamos ver as provetas aqui, elas vão encher numa velocidade determinada. Pode acontecer que uma delas vai encher mais do que a outra, isso é normal. Não é normal. Isso só acontece quando eu tenho um defeito no injetor. Tá? Então é isso que nós vamos avaliar agora. O equilíbrio. Mais uma vez, nós vamos trabalhar com comparação de quantidade. Esse é o foco. O diagnóstico que nós estamos fazendo hoje é baseado em comparação de quantidade. Então é isso que nós vamos ver aqui agora. Nós vamos dar a partida no simulador. Legal? Então agora a gente deu partida aqui no simulador e vocês podem observar que as provetas aqui elas já estão enchendo. E veja que essa primeira aqui, que é o nosso 4º cilindro, ela está enchendo numa velocidade bem inferior a esta proveta que está no nosso 2º cilindro. O que isso significa, Diego, na prática? É que eu posso ter já uma deficiência no retorno desse injetor. Um excesso de retorno. Então ele já está dando um volume maior do que os demais injetores. Eu já posso afirmar que esse componente ele está comprometido, que a vida dele já está comprometida? Não. Eu preciso fazer agora uma outra análise, que é em bancada de teste, com valores de fábrica, valores mensurados para essa aplicação, e aí sim eu vou conseguir definir se esse valor de retorno que ele está dando aqui, por mais que ele seja maior do que os demais, se ele está dentro ou fora da especificação desse componente. O importante é que, assim, a nível do diagnóstico no veículo, enquanto temos uma diferença mais ou menos de um 10, 15%, a gente considera que é aceitável. Quando a gente pega esses injetores que estão com um excesso de retorno, o que acontece geralmente é que está todo mundo subindo uma velocidade e tem um que transborda. Ele vai rápido, muito excesso de retorno. Aí não tem dúvida, esse injetor
está comprovado fisicamente que seu comportamento hidráulico está comprometido. Tem que retirar para um conserto, para uma análise. Exatamente. Quando ele sobe de maneira muito rápida, realmente ele já está danificado e aí você tem que retirar esse cara para fazer uma análise. É legal porque a gente ganha velocidade no teste. A diagnose nossa fica muito mais rápida. Então essa ferramenta ela é muito legal para esse tipo de situação, para ganhar velocidade na reparação. É claro que também que no diagnóstico na oficina não é para segurar assim na mão como estamos fazendo aqui. Ele tem um dispositivo, você consegue pendurar do capô do carro num local onde fique também nivelado, tá? Para ter uma visão mais objetiva. Mas isso aqui já dá para ver. Enquanto a gente está falando, olha, esse injetor realmente corresponderia ao cilindro número 2. Ele já está com uma diferença que vale a pena observar. Tá? Já é significativo. Okay? Exato. Beleza, vamos. Acho que a prova hidráulica ficou clara. Vamos falar um pouquinho agora de por que pode acontecer isso. Vamos desligar a bancada e vamos explicar um pouquinho mais na frente por que pode acontecer esse excesso de retorno. Muito bom. Muito bom. Pessoal, agora que a gente já saiu ali do nosso simulador, desmontamos todo o sistema ali, a gente vai falar para vocês um pouco por que acontece o aumento do volume de retorno nos injetores. Por que a gente precisa usar aquela ferramenta para fazer essa identificação? E quando isso acontece? Então, para isso, a gente preparou para vocês aqui uma imagem ilustrativa para a gente entender melhor essa situação. Aqui a gente tem um injetor como um rail. Nesse caso aqui é a ilustração de um injetor de terceira geração usado em caminhões extrapesados, mas no veículo pequeno acontece da mesma forma. Então, a maioria dos injetores que a gente tem no campo hoje, eles trabalham com esse sistema de válvula fechada por esfera. Então, basicamente, a gente tem um furo calibrado que permite a entrada do óleo dentro do conjunto e aí eu tenho a esfera vedando a saída do óleo também para que eu tenha o equilíbrio funcional desse injetor. Estamos falando de dimensões centesimais. Essas esferas, esses orifícios são microscópicos praticamente, né? Muito pequeno. Com certeza. Só para um dado curioso aqui para a gente, um injetor hoje ele é fabricado com uma tolerância de 1 micron. Um grão de areia ele tem 3 a 4 microns de diâmetro. Então, a gente faz componentes hoje muito, muito sensíveis ao tempo. Podemos dizer assim, porque uma poeira ela é maior do que a especificação que a gente trabalha aqui para fabricar esses injetores. Quer dizer que essa fuga de retorno geralmente acontece por essa vedação aqui, a esfera com um orifício pequeno da válvula do injetor. Exatamente. A gente tem vários problemas que podem acontecer aqui. Eu posso ter desde a esfera, ela vai deixar de ser redonda e ela não vai trazer uma vedação eficaz. Ovalização, por exemplo. Ela vai ficar quadrada, ela vai ter uma ovalização. Isso acontece porque eu tenho oscilação de pressão no rail, porque eu tenho deficiência de alimentação, ou então porque o combustível de má qualidade ele corroeu a esfera e aí ele vai trazer essa deficiência de vedação. E a contaminação, que eu escuto muito você nos análises falar da contaminação do combustível, né? Contaminação é algo bem presente para nós hoje em dia. Hoje o que a gente mais pega de problema nas análises de garantia técnica são as contaminações por material abrasivo e contaminação também por material orgânico. Então, você tirou as imagens aí de como fica o negócio, né? Depois da contaminação. Né? Então, aqui eu preparei para trazer para vocês esse exemplo. Esse aqui é uma contaminação orgânica. Isso aqui é um que a gente entende como combustível degradado. Então, hoje a gente usa aqui no Brasil biodiesel, de 7 a 8% de biodiesel na mistura. E como esse biodiesel agora é uma matéria orgânica, é um ser vivo que a gente está abastecendo no nosso veículo, podemos assim dizer, ele também tem o tempo de vida dele. E quando ele morre, essa matéria ela solidifica e ela gera isso daqui. Então, toda essa matéria orgânica aqui, ela não é bem-vinda no nosso sistema de injeção. Ela não é benéfica para os injetores. Ela acaba entrando, entupindo orifícios e também, como ela é uma matéria maior do que aquele 1 micron que eu falei,
ela traz compostos abrasivos e acaba detonando os injetores também. Então, aqui ó, a gente pode notar que eu tenho raios na vedação. Essa é a válvula que a gente estava falando no começo e essa é a região de assentamento da esfera. Esses raios aqui, eles são produzidos por material abrasivo. Essa imagem está ampliada quantas vezes? Essa imagem está ampliada 90 vezes pelos microscópios que nós temos na fábrica, né? Então é possível a gente ter essa imagem. A olho nu não é possível ver isso. A própria esfera que a gente estava vendo no desenho anterior, essa esfera rosa aqui, ela é tão pequena que muita gente já não consegue enxergar ela aí, tem que usar óculos, lupa. A gente trabalha às vezes olhando pela lupa, manuseando o injetor através da lupa, porque ela é bem pequena, bem difícil de enxergar. Um outro problema que a gente tem encontrado muito é a oxidação. Combustível envelhecido, adição de água, forma água pelo tempo, excesso de temperatura no tanque gera água, né? E aí a gente encontra muita oxidação também. Essa oxidação, ela acaba solidificando e vai desgastar os injetores também, da mesma forma que a oxidação que causa o mesmo tipo de desgaste. Esse hoje é um dos maiores problemas que a gente encontra para aumento de volume de retorno. Muito bom, muito instrutivo tudo isso. Aí não sei se vocês repararam, na maioria de nossos programas todos terminam com a mesma conclusão. Como evitar isso? Manutenção preventiva. Não tem mais segredo. Drenagem do tanque, filtros, todo cuidado. Tudo aponta para o mesmo fator em comum. Manutenção preventiva é para evitar esses fenômenos. Mas o programa de hoje, acho que de alguma forma conseguiu atingir nosso objetivo. Nós queríamos mostrar e atender os pedidos de vocês em programas anteriores, como é feito um diagnóstico para um injetor de Common Rail. Abraçamos tudo que a gente entendeu que era importante de falar de injetores. Não quer dizer que no futuro a gente não possa ampliar e chamar o Maurício mais uma vez para participar de nossas quintas automotivas. Muito obrigado, Maurício, por tua participação e contribuição aqui. Não, com certeza, Diego. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Sempre que precisar, vai ser um prazer atender o Quintas aí. Se tiver alguma dúvida adicional que a gente possa sanar, a gente pode sim, num próximo programa, vir e falar sobre um pouco mais sobre análise, sobre falhas. Assim a gente pode atender vocês, sem problema nenhum. Muito bom. E se você gostou do programa, não esqueça de se inscrever em nosso canal, mandar comentários, dicas, que a gente vai conseguir, de alguma forma, contribuir também no dia a dia de você, reparador e entusiasta do automóvel. Obrigado, até a próxima. Obrigado.